me deixa realmente preocupado é a razão que levou à perda de 2 assinaturas na CPI. E eu acho que mesmo coisas aqui escritas pelo procurador da casa, provavelmente ele não é vereador, ele não fica aqui na casa, não sabe disso, porque eu não posso concordar, porque me parece uma colocação que para mim eu não posso aceitar, é aquela que diz o seguinte, na página 8 do documento: ao assinar qualquer proposição, presume-se que o parlamentar, presume o parlamentar que sua apresentação será imediata, ou no máximo em alguns dias. Qualquer um que tenha o mínimo de vivência parlamentar sabe que isso é costume arraigado. Ninguém imagina que está assinando um documento que só será apresentado meses depois, ao colher as primeiras assinaturas do mês de maio, e depois reter, veja uma palavra utilizada pela Procuradoria da Casa, reter o requerimento por mais de 5 meses, vindo a apresentá-lo somente em outubro. O ilustre vereador, autor da proposição, com a data vênia, atuou contra a boa-fé de seus primeiros signatários. Ora, por favor, procurador, se reclamei contra a boa-fé. Eu tenho aqui, presidente, fiz um levantamento no site da casa, foi criticado, mas que tem essas informações muito boas. Eu fiz um levantamento aqui no site da casa sobre as minhas intervenções aqui nesse microfone, às 14, às 16h40 e durante o plenário. Durante esse ano, presidente, eu falei aqui no primeiro expediente 58 vezes, no expediente 3h40, 15 vezes, e na ordem do dia 14 vezes, ou seja, 87 vezes nesse ano eu usei o microfone, sendo que delas, eu não posso garantir, mas vou fazer um levantamento aqui às 2 horas, pelo menos umas 15 vezes eu conclamava os vereadores aqui presentes e pela televisão que viessem fazer assinaturas. Por que será que os vereadores não iam assinar? Faltavam 2 assinaturas, eu tinha 15 assinaturas, o vereador Tio Carlos constantemente perguntava, e aí, conseguiu as assinaturas? Quem é que não assinou? Por que eu retive o documento para enganar os signatários? Isso é um absurdo, eu não aceito esse tipo de colocação assinada aqui, eu não fiz isso. Eu não consegui as 17 assinaturas, porque as pessoas, muitas vezes, sofrem pressão aqui dentro, e nós sabemos da pressão, nós sabemos das pessoas olhando para a delegacia da CPI, que é contra o governo. No caso da CPI, ela não é contra o governo, ela é apenas trabalhar com os recursos humanos. E o que me deixa triste em relação a isso é que não é verdade, lamentavelmente não é verdade, alguns dos pontos utilizados para autorizar aos 2 vereadores a retirada das suas assinaturas. Por exemplo, eu vou ler aqui na página 2 o documento enviado pelo vereador João Ricardo. O vereador João Ricardo, no documento, que aqui a Procuradoria me mostra, diz o seguinte: Vossa Excelência, dirigido a Vossa Excelência do vereador João Ricardo, onde aquele parlamentar relata ter tomado ciência do protocolo do requerimento no dia 6/10, dizendo ainda que não se lembra de ter assinado tal documento, senão que essa assinatura possa ter sido aposta nesse documento há muito tempo, quando estávamos numa outra conjuntura administrativa da Secretaria, que não mais se refere aos dias atuais. Meu colega João Ricardo, o senhor estava ontem no Miguel Couto, passou por mim. O senhor acha que isso aqui não está acontecendo? Que eu estou delirando ao pedir uma CPI, que é uma crise com seus colegas dentro do Hospital Miguel Couto, que a situação hoje, até concordo com o senhor, não é a mesma, é muito pior do que era antes. E o documento é o mesmo, os recortes dos jornais da CPI são os mesmos. Então, eu não consigo entender qual é a razão de se retirar essa assinatura e por que os 2 vereadores, os outros quiseram retirar, por que durante esse tempo todo, quando eu dizia no microfone, estava atrás, e consegui no último dia 2 assinaturas da vereadora pastora Márcia, que tinha entrado aqui, e do vereador Enderlandes, por trabalho feito até pelo Tio Carlos, que conseguiu as 2 assinaturas. Imediatamente consegui a assinatura, nem entrado no pedido, porque só eu podia dar entrada, com 15 eu não podia. Então não houve uma fé nisso. Além disso, o vereador Carlinhos Mecânico, que está aqui, meu ex-colega de partido, também apresenta um documento da Procuradoria que eu não posso concordar. Que ele diz o seguinte: as condições objetivas que informavam que a decisão estão totalmente superadas, pois além da administração pública vir constantemente esclarecendo esta casa sua política de recursos humanos,
Eu não retive o documento. Então as pessoas vão aprovar, o documento só tinha 17. Quando teve 17 da eu apresentei. Se tivesse conseguido antes isso, o quadro não mudou absolutamente. O que aconteceu, que acontecia em 6 de maio hoje, em dezembro é muito pior. A crise dos hospitais hoje, na área de recursos humanos, é catastrófica. O governo tem pesquisas mostrando que os maiores problemas da sua administração ainda é a saúde, mesmo com todas as clínicas da família. Então, eu acho, lamento profundamente e quero dizer bem claro, gostaria que a sociedade soubesse que não vai ter CPI, porque alguns vereadores acham que a situação melhorou e que nós não temos mais, que naquela época era preciso uma CPI, e agora não é. Quando aconteceu o evento do vereador, no caso, do Edomar Coelho, retiraram essa feijão da maneira. Dessa vez, eu não entendo por que os vereadores não foram enganados. Eu não vim aqui à noite, eu protocolei isso aqui escondido de ninguém. Todos os dias nesse microfone eu falava, e quem não estava satisfeito, quem achou que era ruim, não era isso que achava no discurso lá fora. Mas se aqui dentro achava que era ruim, por que não fazer um pedido e retirar o seu nome? Por que não retirar o nome da CPI? Qual a razão que impede um ofício à mesa diretora da retirada? Porque só depois que eu entrei com a CPI que todos sabiam que estava sendo pedido, que estava sob pressão para ninguém assinar aqui dentro, todo mundo sabe se é verdade, que há pressão para assinar a CPI. Ou eu estou mentindo, ou eu estou em Marte. Ou será que